Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Venício e quero convidá-lo e convidá-la para a nossa aula de número 107 da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o interessante caso do senhor Luiz e a Victorine R. O senhor Luiz, ele era oficial sapateiro e a Victorine R, ela era o nome da profissão, eu nunca tinha ouvido falar, né? Antes da primeira leitura desse texto, ela era uma pespontadeira de botinas. Bom, os dois trabalhavam no ramo de sapatos, né? Ele fazia sapatos e ela, então, o seu Luiz G fabricava sapatos, né? E a Victorine R era pespontadeira, era uma espécie de costureira, pespontadeira de botinas, no caso do sapato, era uma espécie de costureira que dava pontos nas costuras do sapato. O texto, né, que é dando continuidade aqui na segunda parte, capítulo 5, na seção dos suicidas, o texto é Luiz e a pespontadeira de botinas. O texto começa assim: há 7 ou 8 meses, o chamado Luiz G, oficial sapateiro, fazia a corte, ou seja, namorava a senhorita Victorine R. Eu vou fazer um pouquinho diferente hoje. Eu não vou ler esse preâmbulo, não. Ele é um tanto quanto longo. E para não tornar o vídeo muito extenso, ele pode ser resumido. Ele pode ser resumido naquilo que vai nos interessar para a evocação. Nós temos duas pessoas, dois amantes, o senhor Luiz G e a senhora Victorine, a senhorita, na verdade, Victorine R. Eram namorados, eles já estavam divulgando a data do casamento, o nível de intimidade entre eles. Leiam lá no livro, no livro do Céu e o Inferno, né? Tem bem os detalhes. Eles já estavam num nível de intimidade que ele, o senhor Luiz R, já ia cear, né? Ia fazer as suas alimentações na casa dela todos os dias. Acontece que um belo dia ele vai lá para almoçar, por exemplo, e lá eles começam a discutir por causa de uma banalidade, por causa de uma futilidade. O texto não diz qual foi o tema, não, mas eles começaram a brigar por um assunto fútil. Acontece que a senhorita Victorine R fica muito chateada com o senhor Luiz G. E assim, ele, depois dessa briga, na briga, ele sai, né, se zanga e vai embora depois da ceia, ou mais ou menos, como se no meio do almoço ele se irritasse e já fosse embora. Tem até uma parte que ele diz assim: mas à noite, como é uma ótima conselheira, no dia ele reflete direitinho, percebe que o motivo era banal e refletido, não havia motivo para uma briga mais severa, não. De modo que no dia seguinte ele vai, como de costume, na casa dela, né, da Victorine R, só que ela não o recebe, ela não o aceita de volta. E ele tenta, vai diversas vezes e explica para ela, para fazerem as pazes. Afinal de contas, o motivo da briga foi bobo, foi banal, mas a Victorine R parece que está irresoluta. Ela está mesmo certa de que não quer mais perdoá-lo, mesmo em função do motivo da briga ter sido uma bobagem. Acontece que, da última vez que ele tentou, ele deu-se por vencido e bateu a porta, ela não atendeu, então ele diz: está certo, então você não quer mais acordo, não quer fazer as pazes, então fica por aqui. Eis que, à porta dela, ele pega um material que os sapateiros da época usavam. Bom, não sei se os de hoje ainda usa, né? Eu não entendo de confecção de sapato, mas enfim, ele pega o que me pareceu ser uma pequena lâmina,
uma faca, mas que ele introduz no coração dele mesmo e se mata mesmo. Ele comete o suicídio ali às portas da namorada. Inclusive, ela sente o ruído de um corpo caindo, deslizando a porta, mas não dá ouvido. No texto é interessante que ela diz até que achou que ele sentou-se assim à soleira da porta para esperar a saída dela. Eis que os vizinhos, os transeuntes, passando, vendo aquele corpo lá, chegaram lá e perceberam o sangue e viram que ele estava sem vida, viram que realmente o rapaz havia tirado a própria vida com uma facada no próprio peito, né, atingindo o coração, vindo a óbito dessa forma, suicidando-se dessa forma. Bom, aí a partir daqui, isso tudo você lê no livro, né, o Céu e o Inferno, até com mais detalhe, mas o que houve foi isso, exatamente isso. Bom, lá na Sociedade de Paris, em agosto de 1858, primeiro foi feita uma pergunta ao espírito de São Luís, né? O espírito de São Luís estava a par dessa situação e o estudo foi primeiro dirigido a ele, fazendo perguntas a ele. E a primeira pergunta foi: a jovem, causa involuntária da morte de seu amante, dela tem a responsabilidade? Sabe? Ou seja, ele se matou por amor, né? O amor dos jovens aí, refletido. A pergunta é, ela foi responsável por essa morte? Ao que, na opinião do Espírito São Luís, ele responde sim, porque ela não o amava. Depois nós vamos ficar sabendo que realmente ela não o amava, ela apenas estava assim, enrolando o rapaz, enganando, queria achar um jeito de terminar e não conseguia terminar. O que nos deixa claro até o motivo de ela não ter feito as pazes com ele, né? Com o jovem Luiz G, mesmo a briga tendo sido por motivos banais. Aí vem a segunda pergunta a São Luís. Para prevenir essa infelicidade, deveria esposá-lo, apesar de sua repugnância? Ou seja, tá, mas ela deveria casar-se com ele mesmo sem amá-lo? A resposta: ela procurava uma ocasião para separar-se dele. Fez no começo de sua ligação o que teria feito mais tarde. Então, interessante porque ele fala, bom, se ela tivesse casado com ele, por algum motivo mais tarde, percebendo que ela não o amava, ele teria feito do mesmo jeito. Essa é a interpretação que eu tive. O que vem a terceira pergunta para o espírito São Luís. Assim, a sua culpabilidade, ou seja, a culpabilidade da mulher, né, da Victorine R., né, consistiu em entreter nele sentimentos que não partilhava, sentimentos que foram a causa da morte do jovem? A resposta é bem simples, sim, isso, ou seja, ela o iludiu, ela o fez acreditar que ela o amava, enquanto que não, ela não o amava, então ela o iludiu, levando-o ao desespero, à tristeza infinita, o que levou a suicidar-se. Quarta pergunta a São Luís. Sua responsabilidade, nesse caso, deve ser proporcional à sua falta. Não deve ser tão grande como se ela tivesse provocado voluntariamente a morte? Obviamente, né? Ela não matou, não foi ela que desferiu a facada, não foi ela que pediu para ele se matar, enfim, não foi ela que a matou. Então é óbvio, na distribuição de causas e efeitos, é claro que a lei de proporcionalidade vai entrar em ação, uma vez que, sim, ela errou, mas não foi ela que o matou, nem mandou matar, enfim, por aí vai. Aí vem a quinta e última pergunta a São Luís. O suicídio de Luís encontra uma desculpa no desvario em que o mergulhou a obstinação de Victorine? Ou seja, há uma desculpa no fato dele ter sido iludido pela Victorine? A resposta é de São Luís. Sim, porque o seu suicídio, que provém do amor, é menos criminoso aos olhos de Deus que o suicídio do homem que quer se livrar da vida por um motivo de frouxidão. Ou seja, na visão do espírito São Luís, o Luiz G não se matou com medo de alguma
Ele não foi covarde, na visão dele, né, do Espírito São Luís. Ele não foi covarde, ele não fugiu em participar de alguma guerra, algum combate, ele não fugiu de uma vida miserável, não suportou a falta, não suportou ser rejeitado pela mulher amada, ao que o Espírito São Luís responde. Aliás, eu já falei a resposta, né? Ele termina inclusive dizendo: sim, porque o seu suicídio, que provém do amor, é menos criminoso aos olhos de Deus que o suicídio de um homem que quer se livrar da vida por um motivo de frouxidão. Repetir aqui a resposta para embasar. Então, na visão do São Luís, esse foi o contexto, né? Eu entendo que ele fracassou também. Eu acho que São Luís, na minha opinião, até tenta minimizar um pouquinho, mas sim, ele não suportou a rejeição. E eu não estou julgando lá o espírito que suicida lá do senhor Luís G, não tô julgando, muito menos condenando. Quem sabe aí da dor que uma rejeição provoca, quem já passou por uma rejeição, quem aliás já amou e não foi correspondido, sabe da dor que isso causa. E claro, nenhum de nós está aqui para julgar. O fato é que agora, né, tendo o espírito de Luís G sido evocado, houveram de se fazer alguns questionamentos ao próprio espírito suicida agora do senhor Luís G. A primeira pergunta é: que pensais da ação que tomastes? A resposta: Victorine é uma ingrata, eu errei em matar-me por ela, porque ela não merecia. Olha a consciência que ele teve depois, que a vida, na verdade, minhas amigas, meus amigos, a vida é algo muito mais precioso do que paixões, do que amores, do que posses, do que conquistas, do que a vida é algo muito mais amplo, que precisa ser vivida, mesmo nas cruéis decepções, nas cruéis traições, nos cruéis devaneios, nas cruéis desilusões, vale a pena viver. Eu sei que é fácil falar isso quando se está lá na dor, quando a situação se apresenta. Eu sei que aí, é claro, cada um vai responder mediante as suas próprias capacidades. Vem a pergunta número 2. Portanto, ela não vos amava? Resposta do senhor Luís: não, no início ela acreditou, iludia-se. A cena que lhe fiz abrir-lhe os olhos, então, ela ficou contente com esse pretexto para se desembaraçar de mim. Aquela pequena briga que eles tiveram pelo tal assunto banal, né, foi a porta de escape, a porta de fuga, né, que Venturini teve para desfazer o relacionamento. O que vem a terceira pergunta: e vós a amáveis sinceramente? Resposta: eu tinha paixão por ela, eis tudo. Eu acreditava, se eu a amasse com um amor puro, não quereria causar-lhe desgostos. Eu entendi aqui uma certa dose de arrependimento natural. Ele confundiu paixão com amor e entendeu o que, aliás, já nos diz São Paulo na carta dele, na belíssima carta aos Coríntios, né? O amor é bom, não quer o mal, não se envaidece. O amor tudo suporta, tudo quer de bom, enfim. E ele talvez esteja, né, o espírito do Luís G, começando já a compreender essas coisas, né? O que vem a pergunta, a questão número 4, né, perguntada ao espírito Luís G. Se ela soubesse que queríeis realmente vos matar, persistiria em sua recusa? A resposta que Luís G dá: eu não sei. Claro, como é que ele vai saber do que ela pensava ou não pensava, né? Eu não sei, não creio, porque ela não é má, mas seria infeliz. Vale ainda mais para ela que isso tenha se passado assim. Olha só o espírito entendendo que ela, né, Venturini, se ela tivesse se casado com ele, ela teria uma vida infeliz e ele não queria isso para ela, não queria que ela tivesse uma vida infeliz. Na questão 5,
na pergunta 5, faz a seguinte questão: chegando à sua porta, tinhas a intenção de vos matar em caso de recusa, né? Naquele momento que ele chegou para pedir desculpa, para pedir reatar o relacionamento, ele já pensava em se matar? Essa é a pergunta, e a resposta é não. Não pensava nisso, não acreditava que ela fosse tão obstinada. Não foi senão quando vi a sua obstinação que então uma vertigem me tomou, né? A certeza da rejeição, a certeza de que ela, Venturini, não o queria mais. Isso tirou dele as forças de viver. Na questão 6, né, a pergunta é: pareceis não lamentar o vosso suicídio, senão porque Victorine não merecia. É o único sentimento que experimentais? Resposta: neste momento, sim, estou ainda muito perturbado. Parece-me estar à porta, mas sinto outra coisa que não posso definir. Aquela perturbação, né? Ele ainda se achava à porta dela, à soleira, mas não, tem outra coisa, aquela dualidade é a confusão. 7ª questão: compreendê-la-eis mais tarde? Resposta: quando estiver desembaraçado. Foi o mal o que fiz, foi mal o que fiz. Deveria deixá-la tranquilo, fui fraco e disso carrego a pena. Vede, a paixão cega o homem e falo fazer tolices. Ele as compreende quando não há mais tempo. Aqui, o mais importante, né? Um espírito arrependido do que fez, entendendo que não era para ter tirado a vida, era para ter saído, seguido com a sua vida, ter deixado ela livre, normal, em paz, e ele mesmo seguindo a sua vida. Lá na frente, quem sabe, encontraria uma outra donzela e recomeçaria a sua vida amorosa. Muito interessante. E você só recobra, você só tem essa consciência depois que já não tem mais jeito. É triste isso. É por isso que o suicídio ele deve ser evitado a todo custo. É esse o apelo doutrinário do Espiritismo: não cometa o suicídio, qualquer que seja o motivo, qualquer que seja a razão. Crede em Deus, crede em Cristo, crede no futuro. 8ª e última questão, dirigida a ele: dissestes que disso carregais a pena. Que pena sofreis? Resposta: errei em abreviar a minha vida. Não o devia. Deveria tudo suportar de preferência, deixando-a acabar com o tempo. E depois sou infeliz, eu sofro, é sempre ela que me faz sofrer. Parece-me ainda lá em sua porta, a ingrata. Não falai mais disso, não quero mais nisso pensar, me faz muito mal. Adeus. Está aqui, né, o desiderato final, a conclusão final. Um espírito triste, ele não quer mais nem falar nisso, sofrendo muito, né? É o resultado do suicídio, mas não devemos minimizar e precisamos compreender que ele mesmo vivo, sofrendo a dor do coração partido, da rejeição, o sofrimento seria também muito amargo. É muito difícil, é por isso que não devemos julgar ninguém. Depois, no final, tem uma nota de Kardec, eu deixo essa nota para a reflexão. Kardec escreve o seguinte ao final: vê-se aí uma nova prova da justiça distributiva que preside a punição dos culpados, segundo o grau de sua responsabilidade. Na presente circunstância, a primeira falta é da jovem que entretera em Luís um amor que não partilhava e do qual gracejava. Ela carregará, pois, a maior parte da responsabilidade. Quanto ao jovem, é punido também pelo sofrimento que suporta, mas sua pena é leve, porque não fez senão ceder a um movimento irrefletido e a um momento de exaltação, em lugar da fria premeditação daqueles que se suicidam para se submeterem às provas da vida. Aliás, para se subtraírem às provas da vida. Essa é a visão do Allan Kardec. Como sempre, eu prefiro substituir o termo punição por consequências, e fica para as nossas reflexões e estudo, que não é uma situação simples. Eu mesmo nesse vídeo não vou dizer, ela merece a maior parte da culpa, ela merece essa punição e consequências desse jeito,
Bom, ela errou em ter iludido o rapaz, podia, desde quando ela notou que não o amava a ponto de casar com ele, o correto era ter chegado para ele e ter rompido o relacionamento. Mas como saber se ele não se mataria, se ele não se suicidaria, mesmo se ela tivesse bem antes tê-lo liberado do compromisso, por assim dizer? Eu acho que é uma situação muito complexa, é uma situação muito, enfim, complexa mesmo, complicada de se entender e é algo muito íntimo. Afinal de contas, como dizia minha mãe, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido isso da sua própria mãe ou de alguém: coração dos outros é terra que ninguém anda. Eu acho que isso encerra tudo. Mas fica aí para as nossas instruções, para as nossas reflexões, estudos e mais uma prova de que suicídio é a porta em que mais se deve evitar para se sair dessa vida. Suicídio não. E de novo, amor ao próximo e caridade são dois grandes preservativos contra a porta do suicídio. Era essa a aula de hoje, acabou estendendo, o vídeo ficou um pouquinho longo, peço perdão por isso, mas deixe aí seu comentário, retransmita esse vídeo para quem você acha que deve receber, se você achar útil, e estudemos, pois, isso é muito importante. Amemo-nos uns aos outros como Jesus nos amou, isso é fundamental. Beijo no coração de todas e todos, até a próxima videoaula. Tchau.